noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao segundo webinário da disciplina do módulo 1 do curso de pós-graduação Lato Sensu em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, a disciplina de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e as Novas Tecnologias. Bem-vinda, professora Mariana, ao segundo webinário, que nós tenhamos momentos de formação extremamente profícuos nesse segundo seminário. Boa noite a todo mundo, a todas e a todos. Na aula de hoje, a gente vai, de início, retomar o Fórum 1 de vocês. Assim, eu acho que tem questões super interessantes que vocês colocaram, e depois eu vou trazer algumas propostas que conjuguem a literatura, a língua portuguesa e as novas tecnologias, ou seja, umas propostas metodológicas que façam esse diálogo, eu preparei aqui um PowerPoint para a gente, vou aqui espelhá-lo aqui. Aí vocês me dizem como que se está dando certo aí. Espera aí, um minuto. Olá, pessoal, tá dando para ver a tela inteira ou não? Não está a tela inteira, mas está dando para visualizar direitinho. Se você Então quiser, tá. pode prosseguir. Então tá, então vamos iniciar. Ó. Então, no Fórum 1, vocês trouxeram questões muito interessantes, até os comentários, no final da primeira aula, que a Ana Terra trouxe a questão do e-mail, o Alex trouxe a questão organizacional, então eu gostaria de fazer um comentário, assim, rapidamente, sobre alguns pontos que vocês trouxeram. O primeiro ponto é o virtual e o real entendido como uma experiência não mediada pela tela, Hoje em dia, eu acho que essa distinção ela está sendo borrada, gente? As fronteiras entre o real e o virtual. Porque o virtual, obviamente, na história da nossa cultura, o ser humano ele não vive sem a imaginação, sem o virtual. Então, gente, retomando, o virtual... Peraí, eu tenho que lembrar onde que eu parei. Hoje em dia, a gente pratica ações na internet, pagar boletos de banco. Então, essa distinção ela está sendo borrada, porque a gente pratica ações tanto no mundo não mediado pela tela, quanto no mundo mediado pela tela. A gente conhece pessoas, etc. Outra questão que vocês trouxeram, sobretudo a Ana Terra, quando trouxe a questão do e-mail, Ela disse que os alunos eles são letrados no Instagram, no TikTok, mas no e-mail, por exemplo, não eram letrados, As novas tecnologias, ela traz inúmeras linguagens, A linguagem audiovisual, a linguagem escrita, a linguagem magética, a linguagem do e-mail, etc. Então, o professor, diante disso, ele deve tentar letrar o aluno em todos esses espaços sociais. Se a gente pensa o letramento como um espaço social, como uma prática social, é interessante que o professor pense nisso, pense na questão do e-mail, tem outras questões também. Qual outra mídia vocês acham que eles não lidam bem, Eu acho algo interessante para ser trazido fazer enquetes com os alunos, entender o que eles manejam bem na internet, com as novas tecnologias, o que eles não manejam bem. Eu acho essas enquetes, esses questionários são muito importantes para a gente entender o público-alvo com o qual nós estamos lidando, Quais são as deficiências, o que deve ser trabalhado, o que não deve ser tão trabalhado, etc. A terceira questão que vocês trouxeram, o Alex, trouxe isso com muita veemência, é a questão organizacional. Uma aula preparada nos moldes antigos, sem as novas tecnologias, é diferente de uma aula preparada levando em conta as novas tecnologias. Para começar, nós vimos na última aula que as informações, o conhecimento, ele pulou o muro da escola, Com isso, os processos de aprendizagem
o muro da escola, da biblioteca e da universidade. Com isso, os processos de aprendizagem, eles deixam de ser tão formais, né? Há processos de aprendizagem formais, eles são contínuos, eles são híbridos, e isso muda tudo. Uma organização de uma aula, obviamente. E tem várias vantagens, eu penso, assim, né? Por exemplo, numa modalidade híbrida, ou seja, presencial e virtual, né? Uma aula que seja online, virtual e online, na modalidade híbrida. O professor ele tem a oportunidade de trabalhar com grupos pequenos. Ele pode dar uma aula lá de 1 hora e meia, e depois fazer reunião separadamente com grupos pequenos, ou pedir que esses grupos gravem as reuniões para depois o professor fazer a avaliação dele, diagnóstico, entender que aluno que é esse, onde ele está no processo de aprendizagem, etc. Outra questão que vocês trouxeram, muito interessante, é a questão do livro, né? O livro impresso, a leitura, que a internet, pela quantidade de fragmento, pela a velocidade das notícias, dos textos, né? São textos curtos, geralmente, faz com que a gente perca o hábito, né, a concentração de ler um livro longo. No entanto, se pensarmos o letramento como uma prática social, eu acho, né, que uma saída para isso é ler com os alunos, é fazer clubes de leitura. E aí a internet, as novas tecnologias são grandes aliadas. Por quê? Porque pipocam na internet vários clubes de leituras. Depois vocês pesquisem aí, né? Vocês vão encontrar vários clubes de leituras muito gratuitos. Outra coisa também é a questão da divulgação de um livro, né, gente? Divulgação de novos autores. A internet trouxe muitos novos autores à cena, que talvez, se dependesse de um mercado editorial mais fechado, um mercado editorial formado por grandes monopólios, isso não seria possível. Hoje em dia, a gente tem dezenas centenas, dezenas, não sei, por exemplo, editoras de pequeno porte, como, por exemplo, a Relicária, Bazar do Tempo, dentre tantas outras, Papéis Selvagens, estou citando aqui algumas que eu lembro. E claro que a internet facilitou bastante, né, essas editoras para que elas possam divulgar os livros, promover clubes de leitura. Então, eu acho, desse ponto de vista, a internet é uma grande aliada para as leituras. E, por último, que eu queria falar que nós estamos diante do surgimento de uma nova cultura, né, que exige de nós novos modos de ler, de aprender, de se comunicar, né? E, enfim, isso é bastante desafiador para todos nós. E, bom, agora eu vou falar um pouco comentar alguns comentários interessantes que vocês trouxeram no Fórum 1. Muitos de vocês falaram da ampliação de perspectivas profissionais e pessoais. Eu achei isso muito interessante. Muitos de vocês citaram, inclusive, este curso de pós-graduação, né? Pelo fato dele ser online, é muito mais fácil para que vocês possam participar, e há várias outras oportunidades. Para mim mesmo, como professora, estou em Belo Horizonte e tive a oportunidade de participar desse curso justamente porque ele é online. Se não fosse, provavelmente eu não teria essa oportunidade. Outro aspecto que vocês trouxeram é sobre um ambiente escolar mais atraente, experiência docente com mais recursos, pesquisa, formação continuada, etc. É muito interessante isso também, né? Que hoje em dia a gente vai preparar uma aula, a gente tem o Google ali para nos auxiliar, vídeos, né? Além do material impresso, a gente pode montar aulas muito mais interessantes. Aí vocês também trouxeram algumas, né? Eu misturei aqui os pontos positivos e negativos, né? Vocês trouxeram algumas questões também negativas, como, por exemplo, os alunos não são capazes de discernir as informações falsas das reais. Eu acho que
Aí o papel do professor e da escola é muito importante, né? É mostrar como uma imagem ela é completamente manipulada, né? Eu acho que muitos têm consciência disso. É mostrar sites, é mostrar como, né, uma aula sobre fake news, por exemplo, né? Mostrar como conferir se uma informação é verdadeira ou não. Eu acho isso assim, o papel da escola é fundamental neste aspecto, né? Nós, professores, temos que estudar mais, entender mais o que são a fake news, como combatê-la, né? E levar isso para os nossos alunos, porque eu acho isso assim essencial. Dificuldade de separar as fronteiras entre entretenimento e estudo. Essa questão, gente, é uma questão que eu fiquei pensando muito, né? Porque eu entendo isso assim, né? Às vezes você está lá dando aula, está lá um menino mexendo no Instagram, né? Coisas que não tem nada a ver. No entanto, a gente tem que pensar também, né? Que a aprendizagem, se ela é levada a cabo com uma prática real, ou seja, vou pedir para um aluno escrever um texto e postar. É muito diferente do aluno que escreve um texto e mostra apenas para a professora, né? Nosso engajamento é diferente, né? Se o aluno aprende com jogo, ou seja, aprende com entretenimento, a aprendizagem ela vai ser muito melhor. Então, essa separação, ela realmente, né, ela é complicada quando se refere a um assunto que não tenha nada a ver com o que estamos trabalhando, né? Mas, assim, o entretenimento, ele é essencial, a meu ver, a afetividade, para o processo de conhecimento. A Mariana, ela trouxe também uma questão que eu achei muito interessante, que ela falou que durante a gravidez, os grupos de WhatsApp foram super importantes para o fortalecimento dela como mulher e como mãe, auxiliaram bastante ela os perrengues, ela chamou de perrengues, pelos quais ela passou, também para ela entender o corpo dela, né? Eu nunca fiquei grávida, não sou mãe, mas né, uma grande transformação de corpo, hormonal, e como foi importante para o fortalecimento dela. Então, isso para mim é uma super vantagem das novas tecnologias, né? E aí vocês falaram outras coisas também que a gente já comentou, né? Possibilidade de participação de todos, por exemplo, a gente fazer videochamadas com pequenos grupos, né? Uma aula muito mais maleável, muito mais flexível, né? A questão de encurtar distância também, muitos falaram que tem parentes que moram distantes e a internet, né, é um custo muito mais barato, é muito mais próximo também, porque você tem a possibilidade de conversar por vídeo, né? E eu gostaria que o Alex, se você puder, Alex, falasse dessa experiência da videochamada com um amigo alemão na sala de aula, que eu achei interessantíssimo isso que você trouxe. Claro, pois não, compartilho sim. Aconteceu no primeiro ano, né, do ensino médio, e esse conhecido meu, ele se chama Alexandre, ele é da cidade de Varginha e vive na Alemanha já há muitos anos. E numa das conversas com ele, falou: Alexandre, os alunos da escola jamais tiveram a oportunidade de conversar com alguém do exterior. Vamos fazer uma chamada, eu faço uma chamada de vídeo com você, espelho o celular na televisão e nós batemos um papo, né? Para os alunos perceberem, né? Como que é a vida aí. E foi muito interessante que estava numa época de frio lá, estava muito frio, e o Alexandre teve a oportunidade de mostrar para eles, né, do local que ele estava, como é que estava o tempo, como é que é a cidade lá em Düsseldorf. E foi muito bacana porque os alunos interagiram, conversaram, curiosos que são, natural da idade, e assim conversamos muito. O Alexandre explicou da cidade, da cultura, dos ritmos, né, do dia a dia dele, no trabalho dele, como que é a vida na Alemanha, como que foi a transição dele de Brasil para a Alemanha. Ele estudava em escola pública, como que foi chegar onde ele chegou, né, e assim se desenvolveu o trabalho. Foi um planejamento que foi feito, né, teve toda uma preparação. Mas o mais interessante de tudo foi que acabou a aula, né, todo mundo agitado, normal, né, aquela agitação pós-trabalho, e aí
a turma chegou para mim, né, a galera, né, falou, professor, esse rapaz aí está aqui em Varginha, não está na Alemanha, não. Eles não estavam acreditando que isso tinha acontecido, né? Eu falei, não, ele está na Alemanha, né? Aí, deu um tempo, eu liguei para o Alexandre, falei, Alexandre, é o seguinte, a turma aqui não está acreditando que a gente fez isso, não. E ele ficou muito chateado, né? Ele já se aculturou na Alemanha, então ele ficou muito assim incomodado com isso. Ele falou, não, Alex, então vou fazer diferente. Eu vou agora, vou pegar o metrô aqui agora, vou filmar da onde eu estou, dentro do metrô, e vou mandar um vídeo para você mostrar para eles que nós estamos aqui na Alemanha. Eu falei, não vai adiantar, Alexandre, isso aí eles vão achar que é uma outra preparação. Vamos deixar as coisas como estão, né? Mais para frente a gente faz uma outra chamada e aí a gente desenvolve a conversa. Mas isso foi muito interessante, porque é aquilo, eu acho até que eu comentei isso no fórum, já comentei em algum momento aqui. Com as novas tecnologias, a gente conseguindo fazer um planejamento legal, a gente abre uma janela para o mundo dentro da sala de aula. A gente não precisa mais, não é que não precisa, né? Se não temos condições de ir ao mundo, né, vamos trazer o mundo até nós. E isso a gente consegue fazer. Mas, Mariana, é uma realidade muito complexa essa. Por quê? Por exemplo, na escola onde eu estava, não tinha internet. Então, tinha que se... Por acaso eu tinha a conexão que me permitia fazer isso. O aparelho televisor para fazer esse espelhamento não se tinha, também providenciei. Então, é uma realidade muito dura do dia a dia, né? Então, quando a gente quebra essa situação, essa dificuldade, quando a gente não deixa a dificuldade nos vencer, sempre aparecem bons resultados, né? Hoje, por exemplo, aproveitando a oportunidade, na escola onde eu trabalho, nós convidamos... Bom, na escola onde eu trabalho, nós temos muitos alunos venezuelanos, né? E a escola decidiu que ensina a língua inglesa e também ensina a língua espanhola numa disciplina no segundo ano chamada Leitura e Escrita em Língua Estrangeira. A superintendência autorizou isso. E aí nós convidamos a avó de uma aluna venezuelana para ir à escola, interagir com os alunos, né? Então, a gente procura fazer essa parceria, essa interação família-escola, quando possível, usar a tecnologia a favor dos alunos, né? Foi essa experiência e foi bem Isso bacana. É muito enriquecedor, né, Alex? Isso que você falou, abrir o mundo, né? Não só abrir o mundo, mas intervir no mundo, né? A internet traz essa possibilidade que os alunos possam intervir no mundo, né? De maneira pensada, conjunta, ética, né? Eles estão no mundo, Mariana, os colegas que me ouvem, que também são professores, mais experientes do que eu, com certeza, eles vivem num mundo em que é muito fantasioso o mundo deles. Então, quando eles se deparam com uma realidade como essa, de conversar com um cara lá em Düsseldorf, na Alemanha, eram 7 horas da manhã, na Alemanha eram 11 e pouco da manhã, ele estava no horário de almoço do trabalho dele, né? Abriu mão do almoço para conversar com os alunos, né? E eles acham que isso faz parte da fantasia do mundo que eles vivem, né? Então, quando eles veem essa realidade, eles não acreditam. Mas foi muito bom a experiência, né? E outras coisas. Um momento eles passam a acreditar, né? Algum momento eles passam a acreditar. Então, gente, olha só, muito obrigada, Alex. Infelizmente, vou ter que interromper para a gente conseguir levar a cabo toda a aula. Eu vou já apresentar para vocês o que a gente vai fazer no Fórum 2, né? Minha proposta de atividade. E aí, logo após, eu vou mostrar para vocês aqui um romance hipertextual. É isso mesmo, é um romance feito, o autor Flávio, agora eu me esqueci o nome, Flávio Matsu, a gente vai ver lá. É um romance de 2018, ele construiu para a internet, um romance, né? Um romance que é da cultura impressa. A gente vai ver isso, eu achei bem interessante como metáfora das novas tecnologias, assim, para a gente. E depois eu vou apresentar para vocês um texto que eu deixei lá também na sala de vocês, sobre a aplicação de uma atividade, um projeto
de Dom Casmurro, né, em torno da leitura do romance de Dom Casmurro de Machado de Assis. Então, peraí, agora primeiro então, vou apresentar então, a proposta do Fórum 2. Um minuto, gente. Aqui está. Aqui, ó, Fórum 2. Olá, pessoal. Para estimular nossa criatividade, neste webinário, conheceremos e trocaremos experiências pelas quais a língua portuguesa e ou a literatura brasileira se inscreveram nas novas tecnologias, fazendo delas o seu suporte. O objetivo deste fórum é, então, planejar uma proposta de atividade para a sala de aula, na qual a língua portuguesa ou a literatura dialogam com as novas tecnologias. Escreva um parágrafo em que você apresente uma atividade e objetivo dela, máximo 10 linhas, sejam criativos. Pessoal, eu quero, assim, algo bem simples mesmo. Por exemplo, essa atividade que o Alex propôs para os alunos dela, poderia muito bem se encaixar aqui, né? O objetivo, não sei, seria, por exemplo, conhecer outras culturas, né? Que isso é muito importante, esse conhecimento não é tão da língua portuguesa, né? Mas o conhecimento intercultural, mas está dentro da área de linguagens, né? Então, é algo bem simples, tá bom? Todo mundo entendeu? Aí, gente, agora, então, eu vou apresentar para vocês esse romance hipertextual. Ele se chama Terminal. Alguém teve... Aqui, ó. Terminal. A primeira pergunta que vocês... Esse romance, então, vou falar aqui, é do Flávio, aí vou ter que ir no manual de instrução só para lembrar o nome do autor. Flávio Komatsu. Ele é um romance de 2018, tá? Ele foi feito no blog. No entanto, o blog é uma... Ai, como que eu falo isso? É um programa, né? Em que o usuário ele tem a possibilidade de montar um pequeno site para ele, né? Vem um diário, algo assim. E tem os layouts lá disponíveis, né? O usuário escolhe um layout, etc. e tal. O autor deste romance, né? Ele conseguiu, né? Assim, uma pessoa já versada na internet, nas programações, ele conseguiu reconfigurar esse layout e fez esse layout aqui para a gente do terminal, romance hipertextual, ou seja, é um romance, né? Se é um romance hipertextual, a gente já pode pensar que é um romance meio sem início e sem fim, né, gente? Você vai clicando, clicando, clicando. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês, o que vocês veem aqui? O que parece com o que, gente? Esse painel aqui, né? O que parece para vocês? Se assemelha ao quê? Alguém quer participar, dizer alguma coisa? Sei lá, um videogame, alguma coisa nesse sentido? É algo mais ou menos assim, achei bem interessante. Poderia. Parece um terminal de videogame. Aquela máquina que a gente joga, eu não sei falar caçaneira, não sei falar o nome dela. Sim, sim. Mas parece. E deixa eu te interromper, Mariana. Eu fiz sem saber desse fórum seu, eu acabei entrando nele numa atividade que eu passei hoje para os meninos. Nós temos um livro na nossa escola de projetos integradores que trabalham games na língua portuguesa. Então, ano passado, nós montamos games, tabuleiros de games, com todos os conteúdos que eles fizeram durante o decorrer do ano. Só que esse ano eu mudei, né? Então eu foquei em uma disciplina só, que é a literatura. Então, eles vão fazer, na verdade, uma análise de um game, que o nome do projeto é Esse Game Vale a Pena. Aí eu pedi para que eles buscassem informação, né? Buscassem se existe algum game que fala que é voltado para a literatura, para as escolas literárias, para que eles façam essa garimpagem na internet para ver se encontrem. Vamos ver se eles vão encontrar, né? Para segunda-feira que vem, né?
Então, assim, de certa forma, essa atividade entraria na sua... No Fórum 2, claro, claro. Como possibilidade de proposta, de atividade, como não é possibilidade isso? de proposta. Claro que sim, nossa, perfeito. Maravilhosa a proposta. Pois é. Mas essa imagem aí me lembra... É um aparelho de jogo. Sim, sim, também, né? Aí, gente, olha só, aí aqui tá, é igual uma das coisas que me chamou a atenção. Primeiro eu vou no manual de instruções, na verdade. Aí você chega aqui, né? São várias abas aqui, né? Eu quero falar essas duas, lógico que a gente não vai ler o romance inteiro, né? Talvez assim, partes bem rapidamente dele. Essas duas partes, a aba reiniciar e do que se trata, fala do romance propriamente dito, do enredo, né? E já pelo reiniciar, a gente já vê que o romance trata sobre um fim de um relacionamento, tá? O percurso do fim de um relacionamento, mas esse fim, ele pode ser tematizado para outras coisas, né? Também pode ser o fim de uma leitura, né? São vários finais, né? Mas, assim, o tema dele, central, é o fim de um relacionamento. Aí a gente vai lá no manual de instruções, né? Como manusear este romance, né? O que o Flávio Komatsu chamou de romance. Você talvez vai começar a ler um novo romance de Flávio Komatsu, romance textual, e talvez já esteja o lendo. Talvez até acredita que já tenha chegado ao fim. Hipertextualidade é assim mesmo. Mais de um ponto de entrada, muitas ramificações internas e nenhum final bem definido. Quem garante que este é o início? Não há garantias. Aqui já é muito interessante, né, gente? Porque é um romance, diferentemente do romance da cultura impressa, é um romance que não tem, né, um romance clássico. Lógico que, por exemplo, o Jogo da Amarelinha, do Cortázar, ele subverteu isso, né? Não sei se vocês conhecem, é um livro que você pode lê-lo linearmente e depois o autor ele dá outras possibilidades de leitura, né? Mas assim, esse romance, diferentemente do romance clássico da cultura impressa, ele não tem início, não tem fim, né? Quem faz, eu achei interessante que um de vocês, eu dei uma olhadinha ali no chat, está falando que parece com uma nave, é exatamente isso. Depois a gente vai ver, está escrito, né? Esse romance, ele é uma nave, então o leitor, ele é um navegador leitor, ele não é só um leitor. Ele decide quando termina e quando inicia, né? Tem outra questão muito interessante que ele traz, ele questionando por que, né, o autor, por que ele chama isso de romance? E por que chamo de romance? Porque sou só um Flávio Komatsu. Quem sou eu para ir chegando com um novo gênero debaixo do braço? É preciso se filiar à tradição, nem que seja como filho bastardo. Esse tal de antigênero se fez cola aconchegante. Toma o seu nome, reivindica o status e não hesita em jogar na lama. Sou romance não impresso, sem registro em cartório. Atiro o rio abaixo, volto agora para matar meu pai, foder minha mãe, furar os olhos da ficção contemporânea. Aqui é interessante, que eu achei super interessante, que a gente pode perceber isso em outros aspectos formais deste romance, é que ele não é uma supressão, ele não apaga o romance impresso, ele apenas reconfigura, né? Uma reconfiguração, e isso é muito interessante para a gente pensar na metáfora das novas tecnologias, né? Que eu lembro que na última aula houve essa discussão. A gente trabalha novas tecnologias apenas quando há interação, né? Eu acho, né, na minha opinião, não é só quando há uma interação, o simples celular, o simples gravar um vídeo, né? Quando é que a gente teve na nossa vida um aparelho tão pequeno e tão potente que a gente pode fazer várias coisas, mesmo que não esteja ligado na internet? Eu já estou trabalhando com as novas tecnologias, já estou trabalhando com as tecnologias digitais, né? E aí, voltando ao assunto da reconfiguração do romance, por exemplo, tem uma orelha, né? A internet, o que é isso, uma orelha, né? Na internet, a orelha tem a ver com a cultura impressa, orelha de livro, né?
E aqui, gente, essa orelha de livro, ela copia, né? Ela pega uma cena do filme Ratatouille, ó. Você clica aqui, ó, você vai para essa cena. Olha que interessante isso. Não sei se pegou aí, gente, não sei. Mas enfim, né? Bom, aí a gente vai aqui, vou mostrar aqui muito rápido, que eu estou vendo que o tempo está acabando, né? Ainda tem que apresentar mais uma parte da aula. Olha só, aí você chega aqui, pelo acaso, né? Comecei por aqui, aí eu venho para cá, tá vendo? O caminho é o navegador leitor, é o leitor que faz, que constrói o caminho do texto, logicamente, dentro das limitações, né? Que esse texto pode ter. Depois eu queria que vocês dessem uma olhada em casa, porque eu achei interessantíssimo esse romance. Aqui, ó, a metáfora. Você é a nave, eu o navegador. Um planeta, por fim, habitável deve, então, ser o amor. Outra coisa que eu também queria chamar a atenção é a questão da multimodalidade. Como esse romance ele trabalha, tem até playlist aqui, ó, de Spotify, você pode escutar músicas enquanto você lê o romance, né? Várias imagens, enfim, né? Ele é bem contemporâneo mesmo, assim, é bem interessante a gente analisar, mas assim, não sei se é para apresentar isso em sala de aula, não sei se seria algo muito complexo, mas para pensarmos mesmo nas novas tecnologias, nas suas possibilidades, né? Como todas não sei se todos, mas acho que todos, né? Todos os meios de comunicação são absorvidos por essa novas tecnologias e como eles são reconfigurados, né? Por exemplo, a questão da autoria, a questão do acesso aos meios de produção, né? Antes eram só os grandes monopólios que tinham uma câmera na mão, né? Agora não, agora qualquer um que tenha celular já tem uma câmera na mão, etc. Era só para mostrar mesmo para vocês esse romance, depois vocês deem uma olhada em casa, para a gente já ir para a última parte da aula, que vai ser sobre um trabalho muito interessante que foi levado a cabo pelo pesquisador William André e Elizabeth Ayaquawa, que é uma professora, e que eles trabalharam com diversas adaptações de Dom Casmurro de Machado de Assis. Né? Eu vou colocar aqui o slide, que eu vou explicando. Eu achei interessantíssimo esse projeto que eles levaram a cabo. Um minutinho. Então, vamos lá, gente. As novas tecnologias no ensino de literatura, um trabalho com diversas adaptações de Dom Casmurro de Machado de Assis. Né? O autor, que é o doutorando, assim, na verdade, foi a professora Elizabeth e o William que escreveram juntos, né? E eles trouxeram uma questão muito importante, assim, né? Que a possibilidade de você trabalhar com adaptações, você foca no objeto estético em si, né? Que muitas vezes nas aulas de literatura a gente fica muito preso à história da literatura, né? E deixa o objeto literário de lado. E aí, né? Você trabalhando com adaptações, não tem jeito, você vai focar no objeto literário em si. Então, esse é um argumento que eu achei muito interessante, né? E essas atualizações também trazem possibilidade de enriquecer e atualizar a leitura de uma mesma obra com uma série de adaptações, né? Eu vou ler aqui também o conceito de texto que eles trouxeram, né? O texto é um objeto virtual, abstrato, independentemente de um suporte específico, livro, jornal, revista, internet. Esse conceito é do Pierre Levy, tá? É virtual porque tem a capacidade de ser atualizado de múltiplas formas, em diferentes versões, traduções, etc. Cada leitura é uma atualização de um texto, e essa atualização é sempre provisória e sempre renovada a cada nova leitura, onde são incorporados novos repertórios,
novos autores e, consequentemente, novos sentidos, né? Então, é muito interessante. Então, como se houvesse um texto virtual, né, de Machado de Assis, e a cada leitura, a cada adaptação, esse texto se renovasse, né? Bom, enfim. Esse trabalho, né, que ele foi apresentado, né, esse trabalho que eles estão apresentando nesse artigo, foi realizado no Colégio Estadual Tamira do Paraná com uma turma de 2º ano do ensino médio. Há algumas características aqui interessantes, porque é uma questão que vocês estão trazendo, né? A falta de internet, a falta de acesso às tecnologias, né? Esse colégio ele possui 480 alunos matriculados no ensino médio e no ensino fundamental nos 3 turnos, e 60% dos alunos matriculados são da zona rural, tá? Foi em uma sala, né, da 2ª série do ensino médio, né? Dos 27 alunos que compõem a turma, apenas 1/3 utiliza a internet para entretenimento, os demais são da área rural e não têm acesso à internet, mesmo tendo o celular. Essa escola, né, também é importante dizer, é uma escola que conta com um laboratório de informática. Né, a professora, né, Elizabeth, antes de aplicar, né, de começar esse projeto de adaptações do Dom Casmurro, ela perguntou para os alunos, né, qual que era a perspectiva, o que eles achavam da utilização de filmes, de games na aprendizagem, né, no processo de aprendizagem, todos optaram que poderia contribuir bastante com os estudos, tá bom? Aí, eu não sei em quantas fases, mas eu vou falando aqui de cada... Eu acho que foram 8 fases ou 9 fases que esse projeto contou, né? Ou seja, se alguém for fazer isso, precisa de muito tempo para levar a cabo todo o projeto, né? A primeira parte, a professora ela aplicou um questionário um questionário oral para discussões em torno de Machado de Assis, né? Ela pediu para os alunos pesquisar sobre o autor e obra na internet para responder as seguintes questões: quais informações mais lhe chamaram a atenção sobre a vida e obra de Machado de Assis? Por quê? Ao pesquisar sobre o romance Dom Casmurro, o que mais lhe chamou a atenção? Por quê? Então, esse início foi mais um diagnóstico, né? Eles relatam que foi muito proveitoso, que os alunos super participaram, né? E também, além disso, eles contaram também com o laboratório de internet para levar a cabo essa primeira fase. Os alunos, né, acessaram a internet para pesquisar sobre a obra de Machado de Assis, etc. Aí a segunda fase do projeto também foi no laboratório de informática, e os alunos acessaram o jogo Dom Casmurro. E aí né, o artigo cita, né, eles, né, os autores, falam que foi muito interessante. Os alunos eles jogaram um jogo de memória com os personagens, viajaram pela literatura pela arquitetura do século XIX, viram os lugares por onde se passaram o romance, né? As recriações de fotos de Capitu. Esse jogo, gente, tá indicado lá no texto que eu deixei postado para você, tá? Num site chamado Livro e Game, tá? E também nessa segunda fase, ela pediu, acho que esse livro ele está disponível lá, ela pediu para os alunos lerem os 10 capítulos iniciais. Eu pus um maisinho aqui, porque também foi muito proveitoso, os alunos gostaram bastante. Bom, vamos então para a terceira fase. Ó, já pulei aqui para o 4, mas é o 3, né? E aí, na terceira fase, que aqui eu errei, né, o número, foi a leitura em casa dos capítulos 11 ao 50. E logo que eles fizeram essa leitura em casa, em sala de aula, eles jogaram um jogo. Qual personagem de Dom Casmurro você é? De acordo com os autores também, né? Assim, uns alunos, né, responderam um quiz, é um jogo que é tipo um quiz, eu acho que isso tem muito também na internet, né? Um quiz, sei lá, para saber
qual personagem da história, da filosofia você responde, etc. E aí também foi algo bastante lúdico, eles riram muito com as brincadeiras e foi bastante lúdico. E aí a gente chega à quarta aula, não sei, a quarta etapa desse projeto, que foi um audiolivro no YouTube. E aí eu achei interessante que isso daí foi uma parte que os alunos não gostou. Os autores do projeto, eles dizem porque era de tarde, etc., e falaram que os alunos sentiram sono. Mas eu acho que é uma questão de costume. Eu acho que nós não estamos acostumados a escutar um livro sendo lido, né? Então, acho que o audiolivro ele trouxe essa estranheza, mas eu acho interessante o professor colocar um audiolivro, mesmo causando estranheza, para o aluno ter contato, né, gente? A escola é um lugar para você também ter contato com as diversas mídias, então foi interessante por conta disso. Aí, a quinta atividade, vou correr aqui, teve um videoclipe, mostraram um videoclipe Capitolina, da banda Guardavento. É interessante porque esse videoclipe está no YouTube e ele é também um trabalho escolar, né? Então, são adolescentes, essa banda é formada por adolescentes, e eu gostei muito o modo como a Capitu ela é representada, é uma mulher emancipada, foi uma leitura bastante interessante, né? E também viram uma animação feita sobre Dom Casmurro, né? E aí, na opinião dos autores do artigo, foi que essas mídias, né, até agora, ou seja, a gente já passou por várias mídias, o jogo, o clipe, o audiolivro, né, o outro jogo do personagem, que tudo isso ajudaram a desmistificar a crença de que ler é chato, né, além de aproximar o aluno desse objeto, né, do livro, né, da história de Capitu, por meio de outros tipos de linguagem, porque essa linguagem, que é uma linguagem mais arcaica do século XIX, causou um estranhamento nos alunos. E aí, a sexta atividade, ou sétima, né, foi assistir na íntegra a minissérie Capitu, dirigida por Luiz Fernando Carvalho, né? Concomitantemente, os alunos deveriam terminar de ler o livro ou escutar o audiolivro. Foi apresentado aos alunos, por último, né, gente? Aí teve, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essa adaptação, essa minissérie, ela é muito linda mesmo. Pena assim que eu tenho Globoplay, até assino, eu já procurei ela, não encontro, não sei onde encontrá-la, mas ela é muito legal assim. E por último, né, a última atividade, olha essa quantidade de mídia que esses professores passaram, né? Foi apresentada aos alunos uma adaptação de Dom Casmurro em quadrinhos, que prendeu a atenção de todos e foi muito elogiada. Ao final de todo esse processo longo, que assim, os alunos passaram por diversas adaptações, né, do texto, a professora pediu que os alunos selecionassem trechos específicos do romance e montassem tiras em forma de quadrinhos e também, além disso, que escrevesse um artigo de opinião sobre o romance. Ela falou, né, o comentário foi que esse artigo de opinião foi muito mais um resumo, mas, assim, ao mesmo tempo foi muito interessante, porque eu vou até ler aqui as considerações finais, assim. Para os alunos, as características da escrita de Machado de Assis foram preservadas, né, nessas adaptações, principalmente o tom irônico e prepotente do narrador, retratando muito bem o sentimento de amor e ódio do personagem. Olha a sensibilidade, gente, desse aluno, né? Como ele consegue ver, desde o texto escrito, literário, esse tom irônico do narrador, e como ele consegue perceber que isso foi levado para as adaptações. Outro tema que eu acho interessantíssimo nesse artigo, né, é quando os autores falam que nenhum aluno se posicionou quanto a ter havido ou não traição de Capitu. Todos foram capazes de compreender um dos principais aspectos do romance estudado, a questão da confiabilidade do narrador, né, que muitas vezes fala que não lembra muito bem, se correu dessa maneira. Isso também é uma fineza de interpretação, né, gente? Você chegar
né, chegar a essa interpretação é uma interpretação muito elaborada, né? E essas adaptações trouxeram isso, né? Por último, de início, os alunos rejeitaram a leitura, tanto pelo preconceito pela leitura em geral, quanto pela linguagem arcaica do livro. Porém, com a metodologia da mediação do romance por meio das adaptações, o interesse e comprometimento que os alunos demonstraram pela leitura e realização das atividades foi surpreendente. É muito legal, né? Peraí. Eles levaram, a gente, o último comentário levou a cabo, né, gente, o estudo de Dom Casmurro por várias adaptações, né? Isso, eu gostaria de ter sido aluna, eu confesso para vocês, deve ter sido muito interessante esse projeto. Bom, eu acho que agora a gente já pode abrir, né? Daniel já levantou a mão, tá, professora? Claro. Olá, Daniel, boa noite. Boa noite. É porque eu fiz a leitura desse artigo, né? Achei muito interessante. Aí quando fala aí a questão da culpa, de culpar a mulher, né? No final, as considerações finais lá que ele fala, né? Que às vezes com a traição da captura lá do... Então, assim, ele faz tipo a culpa à mulher. Então, há também a questão do preconceito que você falou aí, porque a linguagem do livro é arcaica, mas com as adaptações ajuda os alunos a ter gosto pela leitura. Sim, sim, né? E a questão é exatamente essa, assim, essa leitura, né? Eles conseguiram fazer uma leitura tão sofisticada do romance que eles problematizaram muito mais a questão do narrador, se o narrador está falando, né? Esse narrador com essa fala duvidosa, que sempre se coloca em questão, que se você vai vendo a prepotência, os ciúmes, do que se Capitu traiu ou não traiu, né? Essa questão passou a ser secundária, né? Levou em conta a questão formal mesmo do romance, como que foi contada a história de Capitu, Bentinho e... agora eu esqueci, Escobar. Não é mesmo? Uma história bem interessante, né? Adaptações para trabalhar com os alunos. Tem um livro na escola, agora interessei em trabalhar com eles. Isso. Não, ainda mais se houver livro para todos os alunos. Gente, eu tenho experiência de ler em voz alta junto com os alunos, que eu acho, né? Isso faz parte também do letramento, né? Essa prática social da leitura, que é riquíssimo. Eu fui muito feliz todas as vezes que eu li com os meus alunos em voz alta. Alguém mais quer comentar, contribuir, pensar? A Áurea escreveu, professora Mariana, gratidão, que aula enriquecedora. Cleonice, que trabalho maravilhoso, amei. Ah, que bom, gente, fico muito feliz. Professor Alex? Mariana, assim, as alternativas que você trouxe são muito interessantes, né? Realmente dá para a gente apresentar práticas diferentes para eles, né? Eu acredito, olhando os meus alunos, né? Enxergando o meu público, eu acredito que a gente consiga atingir uma parte deles. Confesso que uma parte deles vão se interessar mais pelo mecanismo do software que fez o livro naquele sistema que você mostrou. O romance terminal. O romance terminal. Acho que eles vão se interessar muito pelos comandos, né? Agora, Mariana, uma coisa que eu ainda noto, né? Talvez os colegas também percebam, por mais que a gente modifique a forma de apresentar, a leitura precisa acontecer. Sim. Né? E é nesse ponto que eu vejo ainda muita resistência dos alunos. Eles são muito, não posso nem dizer dinâmicos, né? Eles querem ser muito rápidos com as coisas. Eles não escutam áudio que duram mais que 5 minutos. O áudio com 5 eles põem a velocidade 1,5. Eles não assistem vídeo. Aliás, áudio não, áudio de 1 a 2 minutos no máximo. Vídeo de 5 minutos eles aceleram.
Então, eles são muito acelerados. Sim. E, por mais... Isso é o que eu penso, né? Por mim, tudo que você mostrou é fantástico. Eu toparia desenvolver um projeto agora, né? Mas eu ainda percebo que a resistência à leitura é grande. Mas a Mesmo gente que a tem gente que lutar, né, Alex? A gente tem que propiciar o aluno, assim. Não sei como, assim, gente, hoje vai todo mundo ler, cada um lê um parágrafo, vai lendo, explicando, né? Assim, porque o letramento é uma prática social, né? Então, eles têm a uma... grosso modo. Talvez a origem, talvez a formação deles, né, dificulte um pouco essa prática. É aquela história, né, Mariana? Se você lê em casa, com certeza você vai ter mais facilidade de ler na escola. Quando você não lê em casa, é mais difícil você desenvolver isso fora de casa. Quando você não tem exemplos, você não segue muito. Mas tudo que você trouxe, eu gostei muito e com certeza vou buscar isso como alternativas para contribuir com os alunos. Então, gostei bastante. Ah, que bom. Ô, gente, eu queria falar só mais uma coisa que eu estava me esquecendo. Assim, estudando para esse curso, eu vi que a Universidade Federal de São Carlos, de São Paulo, até disponibilizei o link para vocês, tem um atlas da literatura digital brasileira, ou seja, a literatura sendo feita para ser veiculada na internet, assim. E tem vários poemas lá, tem vários textos muito interessantes. Eu peço também depois para vocês, é muito bom para a gente se inspirar, né? Ver esses exemplos. Sheila. Eu, assim, quando o Alex estava falando aí, eu me vi hoje na sala de aula tentando fazer uma atividade com os meus alunos e meio que quase não consegui, né? Eu acredito que eu alcancei muito pouco o objetivo de um domingo preparando uma aula. Por ser o nosso conteúdo, ele é muito vasto e as aulas hoje em 50 minutos, né, passam num piscar de olho. Então, eu preparei uma aula focando num trecho de um filme, né? Eu não queria o filme todo, né? E eles queriam o filme todo, né? Não vou matar a aula, né? Então, eu fiz um recorte da parte do filme que eu precisava, menos de 10 segundos que eu precisava, somente de uma argumentação, né? Para trabalhar o tema argumento. E eu percebi nesse momento o desinteresse, a falta de paciência de ouvir lá aqueles 10 segundos, de fazer uma análise, né? De saber ouvir. Tem muitos focos, mas nenhum foco está voltado para o aprendizado, né? Para aquilo que realmente é o necessário naquele momento. E isso, dentro das aulas de literatura, eu tenho observado e sofrido assim, um pouco junto com o Alex aí, porque nossos alunos eles não têm o hábito de ler, eles leem muito, muito pelo contrário, eles leem muito, mas não a leitura que nós esperamos, que é uma leitura de um livro, que é uma leitura de um texto. Eles fazem inúmeras leituras, mas nunca não a leitura que nós esperamos deles. Uma leitura mais longa, né, Sheila? Isso, é a questão de hábito mesmo, assim. E mesmo não sabendo, você pensa assim, então eles não sabem ler, eles não sabem parar, então eu vou ler para eles. Igual você falou, teve essa experiência, eu fiz essa experiência. Não fui feliz também, porque não sabem ouvir, né? Não sabem ter um foco naquele momento. Então, isso aí eu estou meio que adestrando para chegar nessa fase aí. São muito perfis de alunos também, né? Assim, comigo deu certo, eu também não sei se foi o texto que eu escolhi, eu li o início, por exemplo, foi um clube de leitura que eu fiz, uma experiência que eu tive. E, por exemplo, o Tortarado, assim, vou até dar um spoiler aqui, né? Que tem o corte da língua, assim. Foi muito interessante eu lendo isso para os meninos, a gente lendo junto. Quando chegou essa parte, todo mundo abriu o olho, pôs a mão na boca, assim, nossa, o que aconteceu? Enfim, mas é complicado mesmo. Assim, o que eu sugiro mesmo é
continuar praticando, não sei. E uma coisa que a internet ajuda muito, por exemplo, é trazer paratextos sobre o autor, né? Por exemplo, autor tarado, eu adoro. É trazer esses paratextos, assim. Por exemplo, falar da vida do autor. Por exemplo, eu já trabalhei a questão do epistemicídio, lá da Djamila, né? Então, assim, eu trouxe a imagem da Djamila, o Instagram da Djamila. Isso tudo enriquece, eu acho que ajuda os alunos a ter maior curiosidade, né? Falei que foi o livro mais vendido, o segundo livro mais vendido pela Amazon, no ano de, sei lá, 2021, 2020, né? O Pequeno Manual Antirracista. Isso tudo as novas tecnologias nos ajudam, né? Fala assim, gente, vão todo mundo agora entrar no Instagram aí da Djamila para vocês conhecê-la. Enfim, Alex. Mariana, eu queria só comentar o seguinte: independente dos desafios que a gente tem que vivenciar e enfrentar em sala de aula, eu falo por mim, gostaria muito que você continuasse nos trazendo alternativas para tentar trabalhar com os alunos, assim como você fez hoje, que eu gostei muito, né? Os problemas de sala de aula vão existir, a gente sabe disso, um ou outro a gente vai conseguir atingir, né? Quiçá atingíssemos todos, mas difícil. É difícil. Mas isso não tira, em hipótese alguma, o seu mérito de trazer novidades para nós que estamos ali na linha operacional, né? Nós somos operacionais na escola. Então, nós estamos lá na lida diária. Então, às vezes, a correria, o tempo não nos permite encontrar alternativas bacanas como essa que você trouxe. Então, eu falo por mim que você traga mais coisas legais, como essas. Assim, Alex, eu achei muito interessante o que você falou, porque muitas vezes a gente não vai conseguir atingir mesmo todo mundo, né? Mas eu acho que se a gente atingir 4 alunos, 5 alunos, já é tão valioso, 10 alunos, e lógico, sempre tentando, né, atingir todo mundo, mas, né, o dia a dia, muitas vezes a gente não consegue. Uma outra pessoa levantou a mão, levantou. Bom. Professora Mariana, parabéns pela aula, pela explanação, principalmente pelos exemplos. Não sei se Gil e Bárbara tem alguma coisa a acrescentar em relação à interlocução dos alunos, para que nós possamos finalizar o webinário para iniciarmos o segundo webinário da noite. Gil e Bárbara, tem alguma interlocução? Podemos finalizar? Não houve outras questões aqui no chat, não, tá, Ana? As questões que foram postas foram pelos alunos que levantaram as mãos, tá? Eu vi que José Carlos, agora no finalzinho, colocou aqui que o mundo do aluno é um individual, cada um com suas particularidades e singularidades. Na sala de aula existem 40 individualidades. Como lidar com isso sendo democrático e com tratamento mais igualitário? É uma questão... É difícil, né, gente? Assim, a gente também pensa que às vezes deve haver uma reforma aí, né, educacional. Não sei, por exemplo, a aula de 50 minutos, eu acho tão pouco tempo, né? Uma aula de 50 minutos, a aula tinha que ser de 1h30, mas enfim. Educação é um mundo, é muito complexo e... É verdade, muitas coisas a serem analisadas. E que bom que nós estamos aqui analisando e repensando as práticas e ressignificando as nossas teorias, os nossos conceitos, né? Gilmara levantou a mão? Pode falar, Gilmara? Eu acho assim que o Alex, né, ele fica muito preocupado. Eu não trabalho com ensino médio, eu trabalho com ensino fundamental dos anos iniciais. Este ano que eu estou trabalhando no 9º, mas os alunos, a gente tem que desafiá-los, né? Porque quando a gente desafia, eles conseguem aquilo que a gente quer. E eu tenho tido muitas surpresas quando eu vejo um aluno que foi meu no ensino fundamental, aí você fala assim, meu Deus, aquele menino tinha tanta dificuldade, mas aí quando ele chega no ensino médio, que ele vai tendo assim um amadurecimento, porque acontece que muitas coisas que a gente lê, que a gente não consegue perceber dentro daquela idade, né, daquela faixa etária, mas quando ele chega mais para frente,
que você pensa assim, mas esse aluno não guardou nada, esse aluno, ele saiu, tipo, quase vazio. Mas isso não é verdade. Nenhum aluno sai vazio. Nenhum aluno sai de uma aula vazio. Ele pode não demonstrar que ele carregou alguma coisa consigo, porque eu tenho muitos relatos de alunos que foram meus, que hoje estão no ensino médio, e falam, Ilmara, nossa, hoje eu entendo aquilo que você explicou. Hoje eu entendo aquela palavra que você disse. Meu Deus, como eu era imatura. Né? E isso que deixa a gente feliz. Então, vocês que trabalham no ensino médio, às vezes falam assim, olha, vai sair da escola sem nada. Mas se você acompanhar a vida desse aluno, fora da escola depois, você vai se surpreender. Você vai ver que aqueles que muitas vezes não deram nada é o que vai progredir. Você sempre espera daquele que tira a melhor nota, a gente sempre espera daquele... Então, eu não tenho isso na minha realidade. O que eu tenho nessa realidade onde eu moro, que é mais zona rural, não é uma cidade, mas eu também não posso falar que é uma zona rural, é um vilarejo, é um distrito. Então, eu vejo assim que a maioria dos meus alunos que foram para frente mesmo, que cursaram uma universidade, que passaram em universidades federais, foram aqueles mesmo que tiveram as mais dificuldades. Não foram muito. Aqueles que tiraram notas boas também conseguiram, sabe? Progredir. Mas me surpreendeu muito foi o número daqueles que a gente não julgava que às vezes não estava e nos surpreendeu depois, né, com a vida. Eu acho que a gente não tem que preocupar com isso muito, né? A gente tem que preocupar em dar. Né? E você tem que desafiar, igual você falou, fiquei até arrepiada com o seu depoimento, Mara. E confiar no aluno, porque quando você já diz que ele não tem, então você já a sua aula ela já vai ter um entrave. Então você já consegue colocar limites na sua aula. Isso não é bom, porque você tem que planejar pensando esse plano vai dar muito certo. E se não der, você tenta de novo, ou seja, com outras estratégias, até você ver que se você achar que aquilo é importante para você, que aquele conhecimento tem que fazer parte do aluno, você vai buscar estratégia para poder fazer com que ele se sinta parte desse conhecimento. Nossa, eu fiquei até arrepiada com o seu comentário, assim. Muito bom. Excelente. Muito encorajador, Gente, então vamos finalizar o webinário de hoje, esperando muito sucesso para a semana, com os fóruns, com as atividades, com as leituras. Obrigada, professora Mariana. Obrigada a todos pela participação e vamos agora para o webinário de análise linguística. Obrigada também, queria agradecer a todo mundo e até semana que vem, né? Semana que vem estamos aí de volta. Obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.